Olá, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um curso de formação aqui na sua página História e Cristianismo. Hoje nós vamos dar sequência ao processo histórico de canonização dentro da Igreja Católica, ou seja, como a Igreja Católica reconhece a santificação das pessoas ao longo da história. No programa passado, nós estudamos até o século V, quando nós destacamos que, através dos mártires, daqueles que morriam em nome da fé, foi surgindo esse processo que nós chamamos de reconhecimento de uma vida santa. Além dos mártires, outra figura que se destacou bastante ao longo dos 5 primeiros séculos foi a figura dos confessores, pessoas que confessaram a sua fé, mas que por algum motivo não perderam a vida, mas que tinham um reconhecimento de pessoas virtuosas. Quando as pessoas morriam, os mártires, em torno das suas sepulturas se construíam igrejas. Então esse foi o primeiro processo. Tudo mudou a partir do reconhecimento do cristianismo como, primeiro, religião lícita. Isso acontece no ano de 313 pelo imperador Constantino e seu cunhado Licínio, também imperador, e depois no ano de 380, quando Teodósio I vai reconhecer o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Portanto, a igreja deixa de ser perseguida e passa ao status de oficialidade dentro do Império Romano. Então, hoje nós vamos analisar como foi esse processo de reconhecimento dos santos do século V até o século X. Importante, a primeira informação importante é observar que não existia ainda um processo legal de canonização. O que é canonização? Quando a igreja coloca nos seus cânones, eleva ao status de altar uma pessoa virtuosa ou que tem uma virtude heróica. Portanto, ainda não havia esse processo. O primeiro santo que vai ser canonizado na igreja somente vai acontecer no final do século X, no ano de 993, na pessoa de Eurico, bispo de Augsburgo, na Alemanha. Papa João XV vai canonizá-lo. É a primeira canonização oficial da igreja, final do século X. Mas até chegar nessa primeira canonização, durante aí pelo menos 500 anos, do século V ao século X, nós vamos ter um processo ainda que apenas a Vox Populi, ou seja, a voz do povo, é que vai reconhecendo aí pessoas virtuosas e vão prestando culto a essas pessoas. Portanto, é a voz do povo que torna uma pessoa santa do século até o século X, né? Porque os mártires também eram um reconhecimento popular que aos poucos foi sendo aí dominado ou pelo menos aí protegido pela pessoa do bispo. Podemos assim de forma geral dizer que a pessoa do mártir e do confessor foi substituída pela pessoa do monge, a partir principalmente do século VI. Do século VI até o século XII, XIII mais ou menos, o monge será a grande figura de santificação dentro da igreja. Mas isso principalmente no Oriente. Então, o que eram esses monges, esses ascetas? Eram pessoas que procuravam uma vida isolada para poder viver um processo de mortificação e oração. Isso começou com um homem chamado Antônio, ou Santo Antão, lá no século III. Depois, esse modelo de vida, que era chamado de anacoreta, vida isolada, anacoreta, esse modelo ele vai se transformando principalmente no Ocidente para uma vida comunitária chamada cenobítica, vida no cenóbio, na comunidade. Portanto, os monges tiveram muita importância nesse processo de santificação. O monge nada mais era do que um mártir em vida. Martirizava seu sono, martirizava a necessidade de alimentação, a própria higiene, o rigor em relação à questão da mortificação e também da oração. Mas esse modelo ele foi muito forte, principalmente no Oriente. No Ocidente ele chegou graças aí
aos franceses, na figura aí de Martinho de Tours, mas também na figura não francesa, mas também importante aí de São Jerônimo. Esse modelo vai ser aí trazido para o Ocidente. Mas mesmo assim, no Ocidente do século V ao século X, o modelo principal de vida santa não foi ainda do monge, embora o monge já era uma referência. Acontece que com a invasão ou com a ocupação dos germânicos na parte ocidental, os germânicos que são chamados equivocadamente de bárbaros, esses germânicos então eles ocuparam aquele espaço que pertencia ao Império Romano. Os responsáveis pela proteção da cidade serão os bispos. Então, na verdade, desde o século IV, final do século IV, com a figura de Ambrósio, aí a figura de Paulino de Nola, os bispos vão ter uma grande importância dentro das cidades. No século VI aqui podemos destacar a figura do bispo e depois papa Gregório Magno, um grande papa, Gregório Magno I, que foram aí protetores das cidades contra esses chamados, entre aspas, eu vou usar aspas aqui porque existe, né, ou existem discussões na história desses invasores. Os bispos vão se tornar as grandes figuras de proteção da cidade, das relíquias e da caridade. Portanto, os bispos começam a ter aí uma áurea de santos, porque protegem as cidades dos inimigos, protegem as relíquias de serem roubadas e também são aí recursos aí para a vida, vamos dizer, caritativa. Eles abrem asilos, eles também vão aí resgatar prisioneiros de guerra e depois também, não só prisioneiros de guerra, também vão fazer aí um trabalho pastoral frente aos prisioneiros, aos doentes. Portanto, os bispos são aí os modelos de santidade do século V ao século X. Esse será o grande modelo do Ocidente, enquanto no Oriente o modelo é principalmente os monges, no Ocidente o modelo de santo ou de pessoas virtuosas serão os bispos. Os bispos ainda que serão aí os protetores contra os próprios reis, vão se colocar contra imperadores, contra reis, numa luta aí pela justiça da cidade. A questão básica é que esses bispos vieram de famílias nobres, vieram de famílias ricas. Portanto, começou-se a identificar do século V ao século X como modelo de santidade pessoas que tinham aí linhagem nobre, nobreza, poder e santidade passaram a ser sinônimas, palavras sinônimas. Então esses reis, esses bispos, melhor dizendo, eles eram colocados como santos. E as pessoas acreditavam que para ser santo, ou deveria ser bispo, ou deveria ser aí um abade, porque vieram de famílias nobres. Essas famílias nobres então forneceram à igreja aí grandes santos devido a essa questão da mentalidade popular de ligar ao santo essa estipagem, né, ou essa estirpe, vamos dizer assim, nobre, porque esses homens aí, eles vieram dessas famílias nobres. Eles foram fundadores de mosteiros, foram fundadores de ordem, não ordens religiosas, mas de ordens no sentido de uma ordenação das cidades, porque as cidades estavam sendo invadidas nesse momento. Podemos aqui lembrar ainda de algumas figuras que vêm dessas famílias nobres, que se tornaram então aí bispos e também santos, como a figura que eu falei para vocês de Gregório Magno. Não esquecer uma questão importante, que a santidade aqui está ligada a uma vida ativa, diferente do mosteiro. Enquanto os monges eles são santos porque levam uma vida passiva, de oração, uma vida de, vamos dizer, de mortificação, o bispo no Ocidente ele é santo porque ele é ativo na proteção da cidade, das relíquias e também aí são promotores da justiça social. Dado importante ainda que podemos destacar aqui em relação a essa questão. O bispo, ele vai ser aquele que favorece o espaço da liberdade, como eu falei, para esses prisioneiros de guerra. Então são dados importantes. Qual é a grande consequência então da santificação, do reconhecimento do povo para com essas pessoas virtuosas? Que só pode ser santo quem vem de linhagem nobre. Nobreza e santidade, como eu falei para vocês, são sinônimas, palavras sinônimas. Santidade, poder e nobreza de sangue. Podemos então aqui concluir esse nosso encontro dizendo que
os grandes santos que trazem aí uma linhagem nobre. Vou citar alguns: Santa Arnulfo, que era aí da tradição que nós chamamos aí da família francesa. Nós temos aí Santa Gertrude, que é outra também importante, né? Filha de um mordomo do Palácio da França. E também, como lembramos aí, a figura de São Gregório Magno. São todos eles nobres e que vão ser santos reconhecidos aí pelo povo. Isso que é importante. Destaco ainda que, por serem bispos, então 90% dos santos são masculinos nesse período, ou são irmãos de bispos ou irmãs de bispas, de bispo, né? Irmã de bispos. Então são 90% são homens. Adultos, a criança ainda não despertava esse caráter de santidade nesse momento. Então também a infância ela é colocada de lado nesse processo. Então, uma vocação masculina e adulta é o que se destaca nesse período. É isso aí. No próximo programa nós vamos falar então como que começa o processo de canonização dentro da igreja, ainda lembrando que Santo Eurico, bispo de Augsburgo, foi o primeiro a ser canonizado no ano de 993 pelo Papa João XV. É isso aí, um abraço, fiquem com Deus.